Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Caminho com você em Daniel, e o capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, o rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões de sua cabeça sobre a sua cama. Então ele escreveu o sonho e contou o resumo dos assuntos. Daniel falou e disse: Eu vi em minha visão à noite, e eis que os 4 ventos do céu irrompiam sobre o grande mar. E 4 grandes animais surgiram do mar, diferentes uns dos outros. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia, e eu contemplei até as suas asas serem arrancadas. E ele foi erguido da terra e posto ereto sobre os pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. E eis que outro animal, um segundo, semelhante a um urso, levantou-se de um lado, e ele tinha 3 costelas na sua boca, entre os seus dentes. E assim foi-lhe dito: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, contemplei, e eis que um outro, como um leopardo, a qual tinha sobre as suas costas 4 asas de uma ave. O animal também tinha 4 cabeças, e domínio foi-lhe concedido. Depois disso, eu vi nas visões noturnas, e contemplei um 4º animal apavorante e terrível, e extremamente forte, e tinha ele grandes dentes de ferro. Ele devorava e quebrava em pedaços e esmagava o resto com os pés. E era diferente de todos os animais que estavam perante ele. Ele tinha 10 chifres. Eu considerei os chifres, e eis que surgiu entre eles um outro pequeno chifre, perante o qual havia 3 dos primeiros chifres removidos pela raiz. E eis que neste chifre havia olhos como olhos de homem, e uma boca falando grandes coisas. E eu observei até que os tronos foram postos, e o ancião de dias sentou-se, cujas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo da sua cabeça como pura lã. O seu trono era como a chama ardente, e as suas rodas como fogo abrasador. Um córrego flamejante fluía, e surgia diante dele milhares e milhares, ministravam a ele, e 10.000 vezes 10.000 estavam diante dele. O julgamento estava pronto, e os livros foram abertos. Então contemplei, por causa da voz das grandes palavras que o chifre falava, contemplei até que o animal foi morto e o seu corpo destruído e dado à chama ardente. E quanto ao restante dos animais, o seu domínio foi retirado. Ainda assim, as suas vidas foram prolongadas por uma estação de tempo. Eu vi nas visões noturnas, e eis que um semelhante ao Filho do Homem veio com as nuvens dos céus, e veio até o ancião de dias, e trouxeram-no diante dele. E foi-lhe dado domínio e glória, e um reino para que todo o povo, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, o qual não passará, e o seu reino, o que não será destruído. Eu, Daniel, angustiei-me em meu espírito, no meio do meu corpo, e as visões da minha cabeça atribularam-me. Aproximei-me de um dos que estavam perto e perguntei-lhe a verdade de tudo isto. Então ele me contou e fez-me saber a interpretação dos assuntos. Estes grandes animais são quatro reis que se levantarão da terra. Porém os santos do Altíssimo tomarão o reino e possuirão o reino para sempre e sempre. Então eu viria a saber a verdade do 4º animal, que era diferente de todos os outros, extremamente apavorante, cujos dentes eram de ferro e as unhas de bronze, que devorava, quebrava em pedaços e esmagava o restante com os pés. E dos 10 chifres que estavam em sua cabeça, e do outro que surgiu, e perante o qual 3 caíram. E daquele
chifre que tinha olhos e uma boca e falava coisas muito grandes, cujo aspecto era mais robusto do que o dos seus companheiros. Eu contemplei e o mesmo chifre fazia guerra com os santos e prevalecia contra eles, até que o ancião de dias chegou e receberam julgamento os santos do Altíssimo, e o tempo chegou para os santos possuírem o reino. Assim, ele disse: o quarto animal será o quarto reino sobre a terra, que será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará, e quebrará em pedaços. E os 10 chifres deste reino são 10 reis que se levantarão, e um outro que se levantará após eles. E ele será diferente dos primeiros, e ele subjugará 3 reis. E ele falará grandes palavras contra o Altíssimo, e irá consumir os santos do Altíssimo, e intentará mudar os tempos e as leis, e eles serão dados em sua mão até um tempo e tempos, e a divisão de tempo. Porém, assentar-se-á o julgamento, e eles tomarão o seu domínio para o consumir e o destruir até o final. E o reino e domínio e a grandeza do reino sobre todos os céus serão dados aos povos dos santos do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno, e todos os domínios o servirão e obedecerão. Eis que aqui o fim da questão. Quanto a mim, Daniel, minhas cogitações muito me atribularam, e o meu semblante alterou-se em mim, mas eu mantive a questão em meu coração.